Bem-vindo ao jornal. O presidente do Conselho Municipal da Beira, Albano Carins, adverte que a subida dos combustíveis está a sufocar a economia nacional. O autarca afirma que a paralisação dos transportes tem estado a provocar perdas diárias, travar a circulação de pessoas e mercadorias e ameaçar mergulhar o país num colapso econômico e social. Carins exige medidas urgentes do governo para apoiar os transportadores, defendendo que o interesse público deve falar mais alto antes que a revolta popular e a crise no setor dos transportes se agravem ainda mais. Nos últimos tempos, o país tem vivido uma crescente instabilidade marcada por paralisações no transporte de passageiros e pelo agravamento das tarifas em protesto contra a subida dos preços dos combustíveis. Perante este cenário, Albano Carins considera que a crise está a sufocar a economia nacional e a travar o desenvolvimento do país. A subida do preço dos combustíveis mexe com tudo. Provavelmente a pobreza vai ter que se esticar ainda mais e isto precisa exatamente da reação pontual do próprio governo. O governo deve, com muita urgência, trazer todos os cenários possíveis para mitigar o efeito que este aumento do combustível pode trazer. Para Albano Carins, é urgente que o governo reconheça que o aumento do preço dos combustíveis está a sufocar o país, a paralisar os transportes e a aprofundar a crise econômica. Cada segundo que passa em que o transportador manda parar a circulação do seu transporte é um atraso enorme para a economia do país, porque a circulação para, a movimentação para, os planos, atividades, tudo aquilo que o moçambicano planificou também fica parado. E naquele momento, cada segundo é um dinheiro perdido. Acrescenta ainda que a paralisação dos transportes de passageiros, em forma de protesto, está a sufocar a economia, a travar o desenvolvimento e exige medidas concretas e imediatas e não apenas promessas. É verdade, estou a acompanhar que poderá haver algum subsídio para os transportadores, mas isso não se deve falar para levar anos e anos falando. Temos que ir à ação. Há alguma garantia de subsidiar os transportadores? É agir. Não espere que os munícipes fiquem fartos, não espere que os transportadores se irritem, não espere que tudo no país pare, porque quando tudo no país para, é mais um momento do atraso para o próprio desenvolvimento do país. Defende igualmente a adoção de medidas urgentes para travar a crise, sublinhando que o país só poderá avançar com estabilidade quando forem removidos os entraves que bloqueiam o desenvolvimento nacional. A Associação dos Transportadores Rodoviários e de Carga de Sofala ameaça agravar o preço dos transportes de carga devido ao aumento do custo dos combustíveis. A agremiação sugere ainda a redução dos encargos fiscais do setor, alegando que a subida dos combustíveis tornou-se insustentável. O que a Astro entende é que o governo dê primazia, como nos outros países está a acontecer, ao transportador nacional. Portanto, pare de licenciar transportadores estrangeiros. Eu tenho insistido sempre nisso, é que o mercado está a ficar poluído com transportadores chineses, que lá nos seus países o custo do empréstimo é quase 0%, e eles usam o nosso corredor simplesmente para fazer dinheiro. E esse dinheiro que é feito, o mais caricato e o mais pesado, é que o governo, o Banco de Moçambique, não recebe essas receitas. Essas receitas são pagas lá fora. Portanto, o que a Astros entende é que o governo de Moçambique compreenda que é uma realidade, o nosso pedido, a nossa insistência já vem faz tempo, é uma realidade e
determine que se pare de licenciar os transportadores estrangeiros. E isso já acontece na Zâmbia, já acontece no Zimbábue, e estão a fugir de lá para vir licenciar o transporte aqui em Moçambique. Portanto, este é o nosso entendimento, é uma política que pode muito bem ajudar, para além de definição de percentual de carga. Portanto, definíamos o limite de carga do transportador zambiano, malauiano, é assim também que eles fazem lá. Há uma percentagem que o transportador moçambicano de carga deve trazer de lá para cá, e nós definíamos também a mesma coisa aqui, priorizando sempre a carga para o transportador nacional. Moradores do bairro Abel Jafar, no município de Marraquém, na província de Maputo, paralisaram os transportes semicoletivos de passageiros na rota Albazine, Vila de Marraquém, devido à subida do preço dos transportes em consequência do agravamento do preço dos combustíveis. O aumento do novo preço dos transportes foi fixado unilateralmente pelos transportadores sem o aval do governo, dos anteriores 19 meticais para 25 meticais. Sim, não há chapa. De onde é que vem e para onde é que vão? Estou a vir da escola de Jafar e vou para Albazine. Ouviu hoje que há uma greve de chapas por aqui. A greve de chapa e a população também. E como é que pensam chegar assim até Albazine? A pé, não tem como. Vai conseguir? Tem que conseguir, não tem como. Precisamos de pão para os miúdos comerem, precisamos viver. A vida tem que andar. A senhora Amélia é uma dos vários utentes dos transportes que esta sexta-feira não conseguiram apanhar sequer um, devido à manifestação levada a cabo pelos moradores do bairro Abel Jafar, no município de Marraquém. Em causa está o agravamento do preço dos transportes fixado unilateralmente pelos operadores do transporte semicoletivo de passageiros. O percurso, que antes custava ao passageiro 15 meticais, passou agora a custar 20 meticais. E o percurso, que antes custava 19 meticais, passou a custar 25 meticais. Estamos a pagar 4, 5 rotas, para depois pagar 25 meticais. Outros sítios ainda não subiu, o chapa é 15 meticais. Então estamos cansados. Eles também que reclamem com o governo deles, nós também vamos reclamar aqui na nossa estrada. Esta senhora, com um plástico na cabeça, teve que percorrer cerca de 10 quilômetros de Albazine até este ponto e ainda não chegou ao seu destino. Como é que está assim? Assim, não estou à procura de chapa. E não há chapa desde Albazine até aqui? Não há. E saiu de Albazine até aqui com essa carga na cabeça? Sim. E o que está acontecendo? Greve da população, porque não aceita o valor de chapa. Estas duas senhoras, que também engrossaram as fileiras dos manifestantes, disseram em anonimato à MBC-TV que suas filhas chegaram a ser inibidas de subir o transporte. E mesmo crianças negam de levar com 15 meticais, negaram onde de levar. Minha filha até a voltar da escola, negaram de levar do Albazine para aqui na carpintaria. Já viu? Foi segunda. Minha filha mandaram voltar, acho que foi na segunda, não, terça ou quarta. Ela chegou ali e disse que o cobrador estava a subir, o cobrador disse tens 20. Ela disse não tem, mas está vendo que ela está a voltar da escola. Já não lhe deixaram subir. Ela se encaminhou do Albazine até em casa. Perante o cenário crítico de transporte, os utentes sentem-se excluídos por não se terem beneficiado dos novos autocarros adquiridos pelo governo. Nós também merecemos machibombo. Os 190 nós não merecemos. Pelo menos 2 machibombos também meterem aqui. Por que nós nos deixam atrás? O município não luta por nós. Quem irá lutar por nós? É por isso que nós estamos aqui a reivindicar. Recorde-se que o governo comprometeu-se a subsidiar os transportadores devido à subida do preço de combustíveis. O diretor de programas no Fórum Nacional de Rádios Comunitárias, Naldo Chiguite, afirma que o cargo de presidente do Conselho Constitucional, no contexto moçambicano, deveria exigir uma figura que dirige o órgão, maior independência e inconformismo caso haja tentativa de interferência política, como Hermenegildo Camito alega ter havido no seu mandato. Já André Mulungo, coordenador da Divisão de Paz, Democracia e Direitos Humanos do CDD, diz que a revelação de Camito à MBC-TV
peca por tardia, defendendo que no quadro do Diálogo Nacional Inclusivo que está a ser promovido pela COT, a proposta já apresentada sobre a separação efetiva de poderes deve ser priorizada. Dele ter vindo dizer, mas peca por dizer agora que cessou. É importante que eles digam, enquanto estão no exercício do seu mandato, ou que abra mão do mandato por não concordar com algum tipo de interferência do Presidente da República. Ele dizer assim: Presidente, eu não concordo que quem ganhou as eleições foi a Frelimo, ou eu não concordo que a Frelimo tenha 70 deputados, porque os resultados mostram que a Frelimo devia ter 30. E o Presidente está-me a dizer que eu devo dizer que a Frelimo teve 70. Eu tinha que dizer enquanto estão no exercício das suas funções. Isto vai parecer que é um exercício de alguém que quer fazer as pazes com a sociedade e procura algum tipo de simpatia com a sociedade. Mas, como dizia, repito, é importante e preciso saudarmos a coragem. E aqui aproveitamos, no quadro deste diálogo político que está em curso, que inclui reformas nas instituições e reforma legal, que uma das coisas que deve ser feita é a redução dos poderes do Presidente da República, para que o Presidente da República ele não tenha essa influência que tem, esse poder que ele tem sobre o Conselho Constitucional, sobre os juízes. Se houve pressão, obviamente que é uma grave atitude por parte do governo, representado pelo antigo chefe, e mostra claramente que não é fácil estar numa posição como aquelas e ao invés de ser uma posição fácil, porque quem é nomeado para uma determinada posição tem a liberdade de agir profissionalmente, e pelo que se viu, ele agiu profissionalmente. O programa Ansat Boss, do português Mulher Poderosa, tem estado a se revelar uma plataforma de conectividade e troca de experiência entre mulheres de diversas áreas de negócio. Na quinta-feira, teve lugar a 9ª edição da iniciativa pensada para mulheres que procuram criar ou consolidar os seus negócios, promovendo a partilha de vivências, inspiração e orientação prática, com vista a um crescimento sustentável, com propósito e maior visão estratégica no mercado. Estão à procura de chapa? Sim, não há chapa. De onde é que vêm e para onde é que vão? Estou a vir da escola de Jafar e vou para Albazini. O movimento SATBOS, dedicado ao fortalecimento da identidade da mulher moçambicana e a sua inclusão no setor financeiro e digital através de capacitação, mentoria e networking, reuniu no passado dia 14 de maio mais de 20 mulheres de diferentes áreas num encontro centrado no desenvolvimento e validação de ideias de negócio. A fundadora Katia Anguelum destacou que esta edição foi particularmente marcante por demonstrar de forma clara que é possível alcançar crescimento econômico mesmo sem emprego formal, transformando conhecimento em oportunidades e contribuindo ao mesmo tempo para a criação de postos de trabalho. Esta edição foi uma edição muito especial, porque ela foi uma repetição de uma convidada que trouxe aqui um impacto muito grande, porque ela fez o seu testemunho de alguém que nunca passou por um emprego formal, ou seja, por um emprego por conta de outrem. Porém, ela iniciou o seu negócio ao sair da faculdade e desde o início formalizou o seu negócio e mostrou que a diferença entre empreender e inovar apenas para a subsistência e empreender e inovar para o sucesso é possível. A empresária e mentora de negócios, Jexi Bons, sublinhou a importância de partilhar experiências com outras mulheres empreendedoras, defendendo que o conhecimento adquirido no terreno pode inspirar, orientar e fortalecer novas gerações no mundo dos negócios. É sempre muito gratificante compartilhar sobre empreendedorismo com mulheres. Primeiro porque eu amo empreender, segundo porque eu amo mulheres. Então essas oportunidades deixam-me sempre com o coração aquecido, feliz de poder passar um pouco do meu aprendizado de 10 anos com outras pessoas para que talvez não incorram os mesmos erros que eu cometi e tenham talvez mais acertos do que eu tive. Também presente no evento, a empresária e política Ivone Soares enalteceu a iniciativa do SATBOS, destacando o seu impacto na promoção do empreendedorismo feminino e encorajando as mulheres a avançarem com confiança na criação e expansão dos seus próprios negócios.
Eu acho que esta oportunidade, este networking que se cria de mulheres estarem juntas, trocar ideias, aprenderem umas das outras, não é? É algo que deve ser estimulado por todos nós. Por isso fiz questão de estar presente para também beber do conhecimento destas jovens mulheres, porque nós temos que todos os dias aprender. Isso faz bem. Ao longo das várias edições do SAC Boss, as participantes têm partilhado histórias reais de superação no mundo dos negócios, desde o início das suas trajetórias até os desafios enfrentados, redes de apoio e processos de capacitação que permitiram a sua afirmação no mercado. Nesta edição, foi reforçada a mensagem de que há espaço para todas no mercado, sendo o sucesso o resultado da capacidade de identificar problemas e criar soluções inovadoras. O cineasta João Ribeiro afirma que a produção cinematográfica regrediu nos últimos anos em Moçambique. Para o realizador dos filmes O Último Voo do Flamingo e Avó 19 e O Segredo do Soviético, a entidade que tutela a área do cinema em Moçambique não está interessada em desenvolver o setor, o que levou à suspensão da produção de filmes. Nós não estagnamos, nós voltamos para trás. Nós andamos para trás. Estagnar era bom, porque nós chegámos a um momento em que tivemos até a produção de 3 ou 4 filmes no mesmo ano. Exatamente. E isso foi muito bom, mas depois parámos. E parámos por vários fatores. Temos esses fatores internos, que há o desinteresse, digamos, da estrutura que gere pelo cinema. O Instituto de Cinema passa a Instituto Mudou de nome, o INIC, que abrange todo o setor da cultura, já não há uma dedicação exclusiva ao cinema, portanto estamos num ambiente onde o cinema é apenas mais uma das partes. Deixou de haver... Deixas criativas, uma coisa. Deixou de haver a criação de facilidades para que haja filmes estrangeiros a serem feitos em Moçambique. Portanto, muito crescemos na altura porque também havia produções exteriores a serem feitas cá. Era preciso criar de novo esse ambiente. O único centro comercial que tem uma sala de cinema, se formos a esse centro comercial às 18 horas, fecha tudo. A pessoa quando sai da sala de cinema e passa ali naquele espaço, parece estar num espaço fantasma. Quer dizer, quando um centro comercial devia ter restaurante a funcionar, portanto não há economia. Nós não temos economia para isso. A esses custos. É insustentável. E o alternativo existe, e há um grande esforço por parte desses locais que são os centros culturais, que fazem as suas exibições de filmes, que até são gratuitos, etc. Essas alternativas existem, mas são esporádicas e não chegam à massa. Portanto, eu penso que a mudança começaria por escolher na educação, na escola, e começar a passar cinema nesses sítios. Tal como nós lemos um livro de Miyakoto, um livro da Lídia Bonplé, ou seja o que for na escola, já na escola primária, já começamos a ouvir e a ver, nós também devíamos introduzir o cinema. Devia haver exibição de filmes nas escolas. Os nossos filmes estão aí. Acho que nenhum realizador se oporia a isso. Era preciso que as escolas tivessem condições. Eu há dias fui convidado para apresentar o meu filme na escola americana, mas nunca recebi um convite de uma escola moçambicana para ir apresentar o meu filme. Vai poder acompanhar esta entrevista na íntegra hoje, quando forem 20 horas e 45 minutos no programa Moçambique 50 anos. Altura agora para observarmos uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Até já. Vantagens de investir em bolsa. Diversificar a forma de aplicar o valor da sua poupança. Maior lucratividade do investimento. Maior segurança das operações. No coração de Ponta Malongane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes. Uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95
18 890, e-mail brumahomesmalungane@gmail.com, Instagram @brumahomes_malungane. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Play da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. Play a tua maneira. Play, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com a TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados. Programa de Desenvolvimento de Graduados da HCB? É isso mesmo. É moçambicano, concluiu recentemente o ensino superior ou o ensino técnico profissional? Então este anúncio é para si. 70% das vagas de estágio serão alocadas a mulheres. Venha fazer parte de uma das maiores empresas de produção de energia de África. Saiba mais em www.hcb.co.mz. Já é possível pessoas ligadas ao cinema, às artes, viverem da sua arte. Como é que nós podemos estruturar o que é que falta aqui para nós também? Porque bons contadores de histórias nós temos e temos também capacidade técnica, as pessoas sabem fazer. O cinema, mesmo em países desenvolvidos, mesmo na Europa, o cinema não é rentável. As pessoas que fazem cinema na Europa não vivem do cinema porque há subsídios, porque o Estado cria condição para haver subsídios através de parcerias ou com o setor privado ou com o investimento próprio do Estado para que haja condição de haver arte. Essa questão da censura não existia, porque todas as pessoas acreditavam no projeto, todas as pessoas acreditavam no Moçambique novo, no Moçambique independente, acreditavam na Frelimo. Havia, claro, quem não acreditasse, havia dissidentes, havia pessoas que já desde essa altura tinham algumas ideias ou previam o que poderia vir a acontecer ou não acreditavam no sistema. Mas digamos que a maior parte da população e a maior parte das pessoas que faziam coisas estavam com a Frelimo. Praticamente em Maputo ficou impossível de filmar. Se eu quiser fechar uma rua, se eu quiser filmar na 25 de setembro e fazer uma cena de perseguição de carros, etc., as taxas, os processos, a burocracia, a corrupção, tudo o que está ali dentro para eu conseguir aquela autorização, me inviabiliza a partida. Portanto, quem vem para cá não quer filmar em condições mais difíceis do que filmaria no seu país. Bem-vindo de volta à segunda parte do jornal. Retomamos as notícias. Hoje, sábado, é dia da rubrica de opinião do sociólogo Elísio Macamo. O colunista da MPC-TV levanta questões que têm que ver com a confiança pública e a necessidade do país ser dirigido por um estadista e não por um dirigente político partidário. Boa noite, estimados telespectadores. Por vezes, acontecimentos aparentemente sem relação entre si podem revelar o mesmo problema de fundo. Nos últimos dias, um dirigente partidário foi baleado e morto em Chimoio. As circunstâncias ainda não são claras, mas o partido a que pertencia apressou-se a insinuar motivações políticas e a sugerir responsabilidade do partido no poder. Pessoalmente, acho essa reação precipitada. Acusações desta natureza exige uma certa prudência, sobretudo num ambiente político já suficientemente tenso. Mas a questão interessante não é apenas essa, mas sim porque este tipo de suspeita encontra eco tão rapidamente.
Porque é que, para muitas pessoas, a hipótese parece imediatamente plausível, mesmo sem fatos conhecidos? A resposta fácil seria dizer que vivemos tempos de polarização política. Talvez, mas isso explica pouco. O problema mais profundo parece-me ser a confiança pública. Podemos ver outro caso. Circulam relatos de pessoas que acreditam que alguém pode fazer definhar ou desaparecer órgãos sexuais masculinos com um simples toque. Houve episódios semelhantes no Ghana, em Angola, creio, no ano passado. A reação habitual de muita gente instruída costuma ser paternalista. Falta educação, falta informação, as pessoas são ignorantes, não estudaram bem e por aí fora. Isso não me convence. Primeiro porque crenças coletivas não obedecem linearmente ao nível formal de escolaridade. Segundo porque a própria elite recorre muitas vezes a formas semelhantes de raciocínio. Quando alguém sugere que estes rumores fazem parte de uma conspiração para desestabilizar o país, está a fazer essencialmente a mesma coisa, que é atribuir um fenômeno complexo e incerto a uma intenção oculta, sem nenhuma prova. A diferença está apenas no conteúdo da crença, não na estrutura do raciocínio. O problema, portanto, não é simplesmente falta de informação, mas sim a fragilidade dos mecanismos sociais que tornam certas explicações credíveis e outras não. Quando as pessoas não confiam suficientemente nas instituições, nos canais de validação pública e na palavra oficial, a fronteira entre hipótese, rumor e fato torna-se muito porosa. O terceiro episódio pode parecer banal. O presidente da República sugeriu que as famílias podiam cultivar hortas em casa, já que essa comida não precisaria de combustível para chegar à mesa. E a reação pública foi imediata. E, como sempre, né? Memes, ridicularização, sarcasmo e por aí fora. Mas a ideia em si não é intrinsecamente absurda. Incentivar a produção doméstica pode ser boa coisa. Então, por que é que foi recebida desta maneira? Mais uma vez, a resposta parece-me ser confiança. Quando a confiança pública é baixa, até conselhos potencialmente razoáveis soam a improviso ou insensibilidade. Não se escuta apenas o conteúdo da mensagem, escuta-se a relação entre quem fala e quem ouve. Então, precisamos de fazer uma distinção politicamente importante entre um líder partidário e um estadista. Um líder partidário preocupa-se sobretudo com a sua organização. Ele quer consolidar apoio, quer disciplinar os seus quadros, reforçar narrativas de legitimidade e proteger a sua posição. Isso faz parte da lógica partidária e não há nenhum escândalo nisso. O problema surge quando essa lógica se torna a gramática dominante da governação. E infelizmente esse é o nosso caso atualmente. Agora, um estadista tem outra prioridade. Ele percebe que o bem político mais precioso não é o controle da narrativa, mas a confiança coletiva. Ele compreende que governar não é apenas decidir, mas sim criar as condições institucionais para que os cidadãos acreditem que vivem numa comunidade política governada por explicações e responsabilidade. E é isto que me inquieta. Nós precisamos urgentemente de reconstruir a confiança pública. E essa devia ser a prioridade número 1 da governação. Contudo, muitos sinais apontam noutra direção. A insistência na fusão simbólica entre partido, Frelimo e povo, a linguagem que sugere que a legitimidade nacional se confunde com a legitimidade partidária da Frelimo e a preocupação visível com a consolidação política da Frelimo mais do que com a arquitetura republicana da confiança. Então, um país onde qualquer morte ambígua se transforma imediatamente em suspeita política, onde rumores extraordinários encontram terreno fértil e onde até conselhos presidenciais são recebidos com escárnio, esse país sofre de um déficit profundo de confiança pública. Esse é o tipo de problema que um líder partidário não resolve. Então nós precisamos de um estadista na liderança do nosso país e não de um dirigente partidário. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana. Para trás, então, a opinião de Elísio Macamo. Conheça a seguir os destaques do semanário Confidencial a serem apresentados por Rui Lamarques, diretor deste jornal de investigação. Espaço Confidencial na MBC TV,
o espaço que nós usamos para falar da edição de domingo às 10 do Confidencial. A edição da próxima semana, porque domingo já é início da semana, traz 3 temas. Tivemos uma resposta do INOC e nesta resposta do INOC nós encontramos mais alguma coisa que nos permitiu fazer algum avanço na investigação sobre os produtos que são importados para Moçambique. Mas temos uma segunda matéria. A segunda matéria está relacionada com a resposta do município de Maputo, que reconhece que existem atrasos na atribuição de DUAT. Mais detalhes nós vamos ver nessa investigação. O que eu posso falar com um bocadinho mais de precisão é a investigação que nós estamos a fazer sobre os resorts turísticos. E esta investigação é extremamente interessante porque nós encontramos um dado que posso partilhar, que é um resort que alterou a sua política. Antes tinha como é que se devia pagar, para onde é que se devia pagar, e as contas offshores em paraísos fiscais estavam estampadas nas suas políticas de pagamento. Esta seção foi removida, e foi removida com um dado curioso, e nós descobrimos isso através dos metadados do próprio PDF. Nessa nova versão que foi criada e alterada a 20 de abril de 2026 às 11h33, já não existe o espaço em que o turista poderia obter os dados para fazer o pagamento. Agora só ficaram os endereços eletrónicos através dos quais as pessoas podem pedir uma fatura pro forma para poder usufruir das praias moçambicanas. Então as 3 edições desta semana, aliás, as 3 matérias desta semana do Confidencial vão abordar estas 3 temáticas. São conteúdos de continuidade, como nós sempre dizemos, o jornalismo não termina sem que tenhamos respostas definitivas, e nós estamos atrás dessas respostas porque vão surgindo dados novos, temos de fazer novas entrevistas, temos de fazer nova apuração. Então é isso que temos para amanhã às 10 horas. Obrigado. Com os destaques do Confidencial, colocamos então um ponto final a esta edição do Jornal da Noite. Voltamos amanhã, quando forem pontualmente 20 horas, para mais uma edição do Noticiário. Boa noite, fique bem. Até amanhã.